Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um texto muito interessante de um autor muito. Eu não conhecia esse autor, na verdade. O que aconteceu? Há um tempo atrás, eu não me pergunte qual, eu não lembro qual vídeo que eu tava vendo do Jones Manuel. E Jones Manuel é um dos canais que eu mais acompanho no YouTube, então é impossível dizer qual vídeo que era. Mas ele estava falando sobre um sociólogo, professor, geógrafo, e que fala sobre a questão do subdesenvolvimento, sobre a questão do Brasil, sabe? Ele faz uma análise do Brasil. E aí ele falou que esse professor, esse geógrafo, ele foi a inspiração do Chico Science, que é pernambucano, e esse professor também é pernambucano, e o Jones Manuel também é pernambucano. E, enfim, ele foi a inspiração do Chico Science para escrever a letra "O Josué eu nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça". E aí, enfim, como eu gosto muito dessa música, eu falei, cara, que interessante, eu não conhecia esse homem, né, o Josué. E aí eu falei, não, vou pesquisar esse artigo que o Jones Manuel indicou. É um artigo muito pequenininho, são só 4 páginas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, para vocês lerem também. Acho que vale muito a pena ler. Porque por mais que esse texto seja pequeno e que eu tenha feito uma cobertura legal do texto, diferente de alguns outros livros grandes que eu não consigo fazer uma cobertura, vale a pena a leitura, porque vocês vão ver com a própria visão de vocês. E aí, enfim, de quem que a gente está falando? De Josué de Castro. E o nome desse artigo é Subdesenvolvimento, causa primeira da poluição. O Josué foi um médico, geógrafo, professor e cientista social pernambucano que, assim que ele se graduou, ele passou a dividir o tempo dele entre a clínica, ele atendia, né, em clínica, consultório, e uma fábrica de tecidos em Recife. Ele era médico do trabalho, atuava como médico do trabalho. E aí o patrão, o dono dessa fábrica, ele sempre reclamava muito das pessoas que trabalhavam na fábrica. Ele falava que eles eram indolentes, preguiçosos. E o Josué de Castro passou a examinar essas pessoas, fez vários exames, fez uma pesquisa sobre os funcionários dessa fábrica. E aí, depois de examiná-los, ele sentenciou que a doença dessa gente é a fome. E aí, depois disso, ele foi demitido, inclusive. Mas, a partir dessa experiência, ele começou a estudar sobre a questão da fome. E, inclusive, um inscrito aqui no canal, ele me indicou um livro do Josué. Eu acho que chama Mapa da Fome, algo assim. Eu vou pesquisar, na verdade, eu esqueci o nome. Eu salvei nas minhas anotações, mas eu esqueci o nome. Então, depois eu quero ler muito esse livro do Josué que fala sobre a questão da fome no Brasil especificamente. Mas aqui a gente vai falar sobre a questão do subdesenvolvimento e do meio ambiente, que é uma coisa que me pega muito, assim, a questão do meio ambiente, ela tá relacionada com a minha pesquisa. E aí, enfim, vamos lá, vamos começar a falar do texto em si. Sobre o meio ambiente, o que é o meio, como ele fala, ele não vê o meio ambiente como algo à parte da sociedade. Ele fala que, considerado globalmente, o meio tanto compreende fatores de ordem física, naturais, materiais, quanto fatores de ordem econômica e cultural. Então, ele não vai fazer uma análise da natureza isoladamente, como se ela vivesse dentro de uma bolha com condições de pressão e temperatura ideais. Não. Ele vai falar, cara, para a gente analisar o meio ambiente de determinado local, a gente precisa entender como que funciona a ordem econômica e cultural desse meio, porque essa ordem econômica e cultural é o que vai moldar o meio. Aí, ele fala que uma análise correta do meio deve abarcar o impacto total do homem e de sua cultura sobre os elementos restantes do contorno e o impacto dos fatores ambientais sobre a vida do grupo humano considerado como uma totalidade. Desse ponto de vista, o meio abrange aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos e culturais, todos combinados na mesma trama de uma dinâmica ecológica em transformação permanente. Isso é muito importante para desmistificar essa ideia de que o meio ambiente não tem relação com a ação dos seres humanos, como se todo o impacto ambiental causado pelos seres humanos, pelo modelo econômico capitalista, não tivesse relação, por exemplo, com a crise global. A gente escuta demais as pessoas falarem isso, né? Que as mudanças climáticas são naturais
que o planeta já passou por diversas mudanças climáticas, desde o início dos tempos, o planeta já foi de gelo, já foi quente, nananã. Mas essa é uma tentativa de dizer que o que está acontecendo hoje em dia, as mudanças climáticas que a gente vivencia, são naturais e não fruto do processo do homem atuando na natureza, que é o que está acontecendo, que é o que é hoje em dia, é o que está posto. E aí, sobre o conceito de desenvolvimento em si, o Josué vai dizer que o desenvolvimento implica mudanças sociais sucessivas e profundas, que acompanham inevitavelmente as transformações tecnológicas do contorno natural. O conceito de desenvolvimento não é meramente quantitativo, mas compreende os aspectos qualitativos dos grupos que a concernem. Crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Crescer é, em linhas gerais, fácil. Desenvolver equilibradamente é difícil. Então, ele vai falar que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pode falar de dois tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento equilibrado e o desenvolvimento desequilibrado. E esse desenvolvimento equilibrado, ele é tão difícil que nenhum país do mundo conseguiu ainda. Dessa perspectiva, o mundo todo continua mais ou menos subdesenvolvido, porque um desenvolvimento desequilibrado, ele não é o ideal de desenvolvimento, não é o que a gente idealiza enquanto desenvolvimento. A gente não pode olhar para a realidade hoje e pensar que isso é algo que tem a ver com o desenvolver, no sentido da palavra em si, sabe? E aí, enfim, por isso que o mundo, enquanto o mundo não se desenvolver de maneira equilibrada com o meio ambiente, ele sempre vai ser subdesenvolvido. É o que falam, né, que é como se a gente não estivesse no estágio da história em si, mas sim na pré-história humana, porque nós estamos em um estágio de subdesenvolvimento até que a gente consiga realmente desenvolver de maneira ecológica. E aí, enfim, ele vai falar que esse é um ponto do conceito de desenvolvimento, mas ele vai fechar mais bonitinho, mais para frente, o conceito de desenvolvimento, dizendo que o desenvolvimento devia estar atrelado ao equilíbrio, à capacidade de desenvolver-se por inteiro e de maneira limpa e sustentável. A gente pode dizer que um país, para desenvolver-se, se organizar, rico, limpo, etc. Por exemplo, gente, a gente pode dizer que os países do norte do mundo, que os países da Europa, os países que são considerados desenvolvidos, que a gente olha para eles, a gente vê, pelo menos superficialmente, pelo menos o que a propaganda desses países vai querer que a gente veja, a gente vê países organizados, países ricos, países limpos, que a população não passa fome, que a população tem qualidade de vida, etc. Mas a gente pode dizer que esses países, que são países que exploram outros países, transferindo para esses outros países toda a miséria, toda a precarização, são países realmente desenvolvidos? Isso é desenvolvimento? Esses países só são desenvolvidos porque usam vários países de muleta. Ou podemos pensar até mesmo no exemplo da China, que é um país que apresenta um desenvolvimento incrível, que tem crescido muito nesse sentido de desenvolver-se, mas ainda tem um custo ambiental e humano muito grande. Então, não é um desenvolvimento equilibrado ainda. E aí, ele vai falar também sobre o combate ao senso comum, de que a degradação ambiental acontecia apenas ou primeiramente nos países desenvolvidos, muito capitalistas como a Inglaterra. E essa é uma visão da época, né? Assim, hoje em dia a gente... eu esqueci de comentar que o Josué escreveu esse texto na década de 50, então tem muito tempo já, assim, em termos de mudanças ambientais. As mudanças ambientais pioraram muito, mas é porque quando a gente pensa na degradação ambiental do capitalismo, a gente, historicamente falando, quando a gente vai dar aula e tudo mais, é muito comum os livros didáticos trazerem a perspectiva de que a Inglaterra teve muita degradação ambiental por causa do capitalismo, né? Por causa das fábricas, por causa da poluição, nananã. Então, a gente olha muito para o norte do mundo, vê a degradação ambiental, mas o Josué vai trazer essa degradação para o subdesenvolvido, para o sul do mundo, e vai mostrar, cara, aqui na região sul, nós sofremos
tanta degradação ambiental quanto no norte, de uma forma diferente, mas talvez até mais. Ele fala que o primeiro erro grave, a primeira conclusão falsa que deriva dessa visão parcial do problema, é a afirmativa muito generalizada de que nas regiões mais ricas é que apareceram, por causa do crescimento econômico, os primeiros efeitos da poluição e da degradação do meio ambiente. A realidade é diferente. Os primeiros e mais graves efeitos do desenvolvimento manifestam-se precisamente naquelas regiões que estão hoje economicamente subdesenvolvidas e que ontem eram politicamente colônias. O subdesenvolvimento que existe nessas regiões é o primeiro produto do desenvolvimento desequilibrado do mundo. O subdesenvolvimento representa um tipo de poluição humana localizado em alguns setores abusivamente explorados pelas grandes potências industriais do mundo. E aqui eu quero falar de 2 pontos muito interessantes. O primeiro é, gente, o Brasil, por exemplo, é um país que foi colonizado. Não tem como a gente ignorar a grande devastação ambiental que o Brasil sofre, que o Brasil sofreu em todos esses anos, desde que foi encontrado pelos portugueses. Porque o que acontece? A mineração, ela degradou muito o meio ambiente. As grandes plantações, o sistema de plantation, que é um sistema que degrada muito, porque a monocultura, ela degrada muito. A pecuária, a indústria agropecuária e o que se desenvolveu disso, mesmo depois da colonização. Tudo isso degradou demais o meio ambiente. Eu vivo na região do Cerrado e aqui a gente quase não tem mais natureza, porque como o Cerrado é plano, a degradação é muito fácil. A pecuária, os latifundiários aqui, eles são muito fortes e eles degradam muito, muito, quilômetros e quilômetros de natureza. Então, hoje em dia, a fauna, a flora, a quantidade de animais em extinção. Se você for para a região litorânea, por exemplo, também, o quão de Mata Atlântica existe hoje, sabe? O quanto que foi preservado. Dá para dizer que não existiu e não existe uma degradação ambiental gritante por causa do desenvolvimento? A questão é que esse desenvolvimento não ficou aqui. E aí entra a segunda parte que eu gostei muito que ele fala. O subdesenvolvimento que nós vivemos não é por acaso, ele é um produto do desenvolvimento. Ele é o primeiro produto, quer ver? Olha aqui, ó. O subdesenvolvimento que existe nessas regiões é o primeiro produto do desenvolvimento desequilibrado do mundo. Então, não é por acaso que essas regiões são subdesenvolvidas. O subdesenvolvimento, ele não... eu vou entrar nisso mais pra frente, mas o subdesenvolvimento, ele não surge do nada. E, realmente, essa degradação ambiental que a colonização, mineração, os latifúndios, enfim, ano após ano fizeram com o Brasil é a prova de que a degradação ambiental não se deu apenas nas fábricas e no ar da Inglaterra. Tivemos formas de degradação terríveis aqui. Ou se a gente pensar em outros países, por exemplo, em Bangladesh, que é considerado o lixão do mundo, ou em todos os países do sul global, veremos essa realidade. O subdesenvolvimento nosso é produto do desenvolvimento deles. O que significa que o subdesenvolvimento não é a ausência de desenvolvimento, mas o produto do desenvolvimento de algum outro lugar. No capitalismo, é impossível que todos os países sejam desenvolvidos, se desenvolvam, porque faz parte da natureza do desenvolvimento desequilibrado do capitalismo o subdesenvolvimento de outras áreas. E aí, outro ponto interessante que ele vai falar é que o subdesenvolvimento é uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Os países subdesenvolvidos que lutam pela sobrevivência devem se preocupar com os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento em escala mundial para se defenderem das agressões que o seu próprio meio sofre há séculos por parte das metrópoles colonialistas, destruidoras da condição humana nas áreas subdesenvolvidas. E aí, já partindo praticamente para o final, eu peguei outra parte que é muito interessante, que ele fala assim: se só ultimamente é que se vem falando com insistência da poluição e degradação provocada pelo crescimento econômico, isso se deve a que a civilização ocidental,
com o seu repertório científico etnocêntrico, sempre se negou a aceitar essa evidência, que a fome e a miséria de algumas regiões distantes fazem parte do custo social do seu próprio progresso. Olha que pesado, né? Essas civilizações, elas não, por séculos, elas não falavam isso, que a fome e a miséria de algumas regiões distantes faz parte do custo social do seu próprio progresso. Um progresso que a humanidade inteira paga para que o desenvolvimento econômico avance no pequeno número de regiões dominantes política e economicamente do mundo. E essa, para mim, nossa, quando eu li essa frase, eu fiquei, cara, agora eu entendi o pensamento do Chico Science, ao dizer que nunca viu tamanha desgraça. Porque quanto mais miséria tem numa região, mais o urubu ameaça. E aqui é uma metáfora, né, gente? Quem que é esse urubu que está ameaçando esses lugares que já estão miseráveis, cada vez mais miseráveis? Enfim, né? Muito interessante. E aí, ele fala também outro ponto importante, é o seguinte: para que não reste a menor dúvida de que o subdesenvolvimento é, na civilização de consumo, um produto do desenvolvimento, basta verificar que antes da exploração capitalista e industrial do nosso século, não existia essa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, separados uns dos outros por um largo fosso econômico. Foi depois da Segunda Revolução Industrial que se exteriorizaram as disparidades extremas de ritmo de crescimento e dos níveis econômicos de ambos os grupos de países. Tomemos um exemplo concreto. A renda média por habitante em países representativos dos dois grupos, dos Estados Unidos e da Índia, antes da Primeira Guerra Mundial, a renda média por habitante na Índia era 8 vezes inferior à dos Estados Unidos. Já era grande, né? Já antes da Segunda Guerra Mundial, era 15 vezes inferior, também muito grande. Mas atualmente, a renda de um hindu é 50 vezes menor do que a de um norte-americano. Então, esse fosso que gera o subdesenvolvimento aconteceu após a Revolução Industrial, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o avanço desses países desenvolvidos, do desenvolvimento desses países. E aí, concluindo, gente, ele fala que, consequentemente, esses países do sul do mundo devem reagir e tentar encontrar um tipo de desenvolvimento independente do desenvolvimento neocolonial. Enquanto a gente for refém, enquanto a gente tiver esse modelo de capitalismo dependente, esse modelo imperialista, nós vamos continuar sempre sendo subdesenvolvidos e a nossa natureza vai continuar sempre sendo cada vez mais degradada. Inclusive, por mais que a gente viva num mundo que é completamente capitalista, se vocês forem pesquisar sobre o norte global, as florestas, a preservação ambiental, por mais que o capitalismo também chegue lá e o capitalismo, nesse sentido predatório, também chegue lá, sem comparação o quão o sul do mundo está sendo degradado pelo capitalismo. E eu acho que essa é uma atualização que ele não viveu. Ele morreu há um tempo, acho que na década de 80. Então, ele não viveu para ver o quanto essa degradação ambiental ela vai se afunilar cada vez mais. A gente vai ver cada vez mais o sul do mundo perdendo sua natureza, perdendo a sua qualidade de vida, perdendo, enfim, as mudanças climáticas, o calor extremo e tudo mais. Isso também vai pegar o norte do mundo, porque o mundo ele é um todo, ele é integrado. Inclusive, eu estava lendo esse texto, eu lembrei daquela música Eu Sou... agora eu não vou lembrar, mas que fala... Eu sou a areia do deserto do Saara sobre os automóveis em Roma. Por quê? Porque a natureza ela é integrada, então não tem como o norte global não sofrer as consequências da degradação ambiental. Mas essa degradação ela tá aqui o tempo todo. Ela tá literalmente no meu estado, sabe? De ver a quantidade de animais que não existem mais, assim, que foram extintos. De ver a quantidade de natureza que não existe mais, assim,
triste viajar, pegar a estrada e simplesmente não ter mais natureza, não ter mais cerrado, não ter mais, enfim. Onde quer que vocês moram, eu tenho certeza que vocês devem passar pela mesma sensação, porque isso está acontecendo no Brasil inteiro, na América Latina, no sul global, nos países asiáticos, enfim. Então, a única saída para esse sul do mundo é buscar encontrar um tipo de desenvolvimento independente do desenvolvimento neocolonial. E aí ele continua: para isso, precisarão procurar fórmulas que lhes permitam a aplicação de técnicas oriundas das práticas e que lhes serão as únicas válidas para desenvolvê-lo de maneira racional. É indiscutível que o tipo de desenvolvimento atual é um fracasso. Mas é indiscutível também que se pode chegar a desenvolver o mundo como estruturas socioeconômicas e instrumentos de produção diferentes do que se usam agora. Então, ele não usou as palavras, mas a gente sabe o que ele está querendo dizer aqui, né? Que a gente precisa mudar o modo de produção. Essa é a única saída. E é isso. Por hoje é só. Esse texto ele é bem curtinho, ele é muito tranquilo, mas muito esclarecedor, muito pesado nesse sentido. E o próximo texto que a gente vai falar aqui vai ser um texto que eu escrevi, um artigo que eu escrevi com a minha esposa sobre a precarização do trabalho em tempos de IA. E por enquanto é só. Depois desse artigo que eu vou falar, que eu já reli, já fichei, então qualquer dia que der eu vou parar para gravar. Eu vou começar a ler um livro muito legal, que é um livro do Elias Jabbour, que eu sempre quis ler, que é aquele livro do Elias Jabbour sobre a China. Acho que deve ser uma curiosidade para muita gente, né? Porque a gente ouve muito falar sobre esse livro, mas sei lá, eu nunca vi vídeos no YouTube das pessoas falando especificamente sobre o livro, e aí eu vou fazer um vídeo sobre o livro em si. Vai demorar mais, porque é um livro mais extenso, mas é isso. Vejo vocês em breve. Até lá.